Olá, 4 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Fim de semana foi de acidentes nas estradas que cortam o Maranhão, tentativa de assalto em Chapadinha e assalto à Prefeitura de Presidente Sarney. Copa do Nordeste, moto volta com empate de Alagoas e Sampaio goleado no Castelão. No quadro de política, Diogo Coutrin fala sobre a repercussão das eleições da mesa diretora do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Câmara Municipal de São Luís inicia hoje os trabalhos legislativos. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Prazer ter a sua preferência, a sua audiência, a credibilidade que você presta aí à equipe do Sistema Difusora de Comunicação, em especial a equipe aqui do Bom Dia Maranhão, para começar o dia logo bem informado. O dia está só começando, tem muita notícia, muita informação para você. Já comigo aqui o Silvão Alves falando do final de semana, que foi marcado aí também por tentativa de assaltos no interior do estado. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Bom Dia. Tem Laércio Júnior falando do esporte, que o final de semana foi de Copa do Nordeste, de Campeonato Maranhense também. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. O Diogo Coutrin traz os bastidores da política, ainda a repercussão das eleições do final de semana, já de sexta-feira, de sábado também. Até no sábado pela manhã tivemos eleição lá no Senado Federal para a mesa que dirige o Senado e também eleição na Câmara dos Deputados. A gente vai falar sobre essa eleição da mesa diretora nas duas casas legislativas daqui a pouco. Por falar em legislativo, hoje é uma data importante porque serão retomados os trabalhos na Câmara Municipal de São Luís. A partir de hoje começa o ano novo, começa o ano de 2019 no nosso legislativo. Mas nós vamos começar o programa de hoje, Bom Dia Maranhão, falando do final de semana que também foi marcado por, infelizmente, vários acidentes nas estradas que cortam o nosso estado. Vamos às informações agora aqui no Bom Dia com o nosso Eduardo Ericeira, vai trazer mais detalhes para nós. Eduardo, tempo de chuva chegando, imprudência ainda, somado esses fatores aí, mais um final de semana com muitos acidentes nas estradas, Eduardo. Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. E a gente já chamou a atenção para um acidente que aconteceu grave, que foi um acidente que vitimou aí várias pessoas, pelo menos 5 pessoas na BR-402, acesso aos Lençóis Maranhenses. Esse acidente foi bastante noticiado e foi por conta de muita imprudência, segundo declarou a própria Polícia Rodoviária Federal. Chovia no momento, o veículo estaria em alta velocidade, a suspeita de embriaguez ao volante, uma ultrapassagem indevida próxima a uma curva, quer dizer, um conjunto de imprudências que resultam nesse acidente e vem resultando também em outros acidentes que cortam, em estradas que cortam o estado do Maranhão. Só nesse final de semana foram muitos acidentes, só ontem, nas últimas 24 horas, segundo o relatório aí da Polícia Rodoviária Federal, foram 3 acidentes com 6 pessoas feridas. 2 desses acidentes aconteceram na BR-135, inclusive a gente já mostra o trânsito em um dos braços aqui da BR-135, que é na Avenida dos Portugueses, aqui no trecho rural da BR-135, que dá acesso à área Itaquibacanga. O trânsito já é bastante intenso neste momento e esses 2 acidentes aconteceram, um no quilômetro 2, por volta de 8h20 da manhã. Foram 2 veículos que acabaram colidindo no quilômetro 2, próximo ao bairro do Funil, na zona rural aqui da capital maranhense. Um condutor se evadiu do local e o outro foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos. O outro acidente na BR-135 foi no quilômetro 30, às 4h12 de ontem, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal. Foi, na verdade, um auxílio. O pneu acabou estourando, o pneu de um condutor, e a Polícia Rodoviária Federal acabou auxiliando. E o terceiro acidente foi na BR-230, no quilômetro 403. Um veículo se envolveu em um acidente do tipo saída de pista. A Polícia Rodoviária Federal acabou também tendo que atender essa ocorrência. Adalberto, você falou sobre esses assaltos que ocorreram nesse último final de semana. A gente chama a atenção também por um assalto audacioso que aconteceu à Prefeitura de Presidente Sarney. Segundo informações que foram repassadas pela polícia, foram 2 bandidos que chegaram a pé. No momento que eles chegaram até a sede da Prefeitura lá de Presidente Sarney, na região da Baixada Maranhense, eles estava acontecendo o pagamento de funcionários. Eles chegaram a render 2 desses funcionários após o assalto e levaram como refém.
Felizmente, menos mal, eles liberaram esses 2 funcionários lá da Prefeitura de Presidente Sarney, sem qualquer tipo de lesão, menos mal, mas acabaram fugindo com esse dinheiro. Cerca de R$100 mil, a polícia segue investigando o caso, ainda houve troca de tiros entre os bandidos e a polícia, mas eles conseguiram fugir. Quem investiga o caso é a Polícia Civil lá do município de Pinheiro, que presta esse serviço na Baixada Maranhense. A polícia continua investigando o caso e trabalhando para tentar prender esses 2 assaltantes que levaram cerca de R$100 mil de um assalto que aconteceu na Prefeitura de Presidente Sarney. Daqui a pouco a gente volta, Adalberto, aqui no Bom Dia Maranhão, trazendo mais informações, desejando desde já uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para você também. Tem o nosso Eduardo Ericeira trazendo informações ao vivo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 5 minutos, 7:05. No domingo foi retomada uma operação da Blitz Urbana aqui na capital para fiscalizar a situação de placas publicitárias na capital. É que algumas delas acabam, inclusive, provocando risco, como vamos ver nessa reportagem de Ciro Mineiro. A placa que foi alvo da operação ficava na cabeceira da ponte Bandeira Tribuzzi. O trabalho envolveu vários agentes da Blitz Urbana. A remoção necessitou de muito cuidado, já que debaixo da placa existem muitas casas e a estrutura, que é de madeira, já estava comprometida. A gente está tomando todo cuidado, isolando a área e tirando as pessoas de perto da área para poder realizar esse serviço. Por isso que a gente está tomando todas essas precauções. Pedimos apoio de outra secretaria, que é a SMTT, com o caminhão que ela tem, com a cesta que leva o operário lá em cima, mais perto da placa, para ele poder fazer esse serviço com mais segurança. Para afastar qualquer risco, a área foi isolada e os moradores da localidade também foram orientados a sair dos imóveis. Os responsáveis pelo outdoor foram notificados a adotar as medidas necessárias quanto à manutenção da estrutura, mas nada foi feito. Essa operação ela faz parte de uma operação maior, que visa não só a despoluição visual, com a retirada de placas irregulares, mas também com o cumprimento da legislação de muros e calçadas, porque onde tiver placas em terrenos, mesmo que próprios, né, mas que não tenham muro ou calçada, nós estamos notificando as empresas proprietárias das placas para que façam aquele muro e aquela calçada, porque nós estamos associando a uma visão macro da cidade. A ação integra os trabalhos da Operação Placa Legal, que foram retomados na capital. Nós estamos reativando essa operação, esse programa Placa Legal, que ele já vinha acontecendo desde o ano passado. Então nós estamos retomando agora, no ano de 2019, o objetivo dele é retirar as placas que estão irregulares, a fiscalização e retirada de placas de engenhos publicitários irregulares. É importante essa operação, a Prefeitura está fazendo a parte dela. Antigamente a gente via placas como essa caindo aí, né, completamente deterioradas e ninguém fazia nada. Há uma lei, a lei precisa ser cumprida, não é só em relação às placas não. Você viu aí, falando sobre a lei de muros e calçadas, as pessoas não têm consciência e é preciso, obviamente, que haja uma fiscalização rigorosa em relação a essa questão, mas que as pessoas possam cumprir também, fazer a sua parte, né? As empresas de outdoor, por exemplo, ao ser notificado, você precisa retirar a placa do local para evitar, inclusive, uma situação como essa de mobilização da Blitz Urbana para fazer uma atividade que foi feita no final de semana, que você viu na reportagem, que foi a retirada dessas placas. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter, com certeza, uma cidade cada vez melhor. Mas é preciso que o cidadão se sinta parte da cidade, né? A cidade pertence a todos nós, portanto, precisamos agir. Ainda bem que a lei está sendo cumprida e que as ações estão sendo realizadas, retomadas aí, inclusive como essa ação relacionadas às placas, entre outras placas publicitárias, como a gente viu aí na reportagem. Você viu o risco aí de cair uma placa daquela com vento forte que está dando em São Luís aí, com o período chuvoso que chegou, a situação fica mais complicada. Nada tem a ver com o anunciante da placa, a placa está toda, você viu ali, já até trechos apenas de uma festa que foi anunciada ali, não tem nada a ver, mas com a empresa que foi notificada, que não retirou o equipamento ali, no caso a placa, e aí por isso essa ação da Blitz Urbana. São 7 horas e mais 9 minutos. Foi realizada na Associação de Moradores de Pedrinhas a última das audiências públicas para discutir o plano diretor de São Luís. E olha que foram várias as audiências, hein? Dessa vez, nessa região. O repórter Fábio Cabral acompanhou. Foi a última reunião para discutir o plano diretor da capital, a 9ª audiência nas últimas 3 semanas.
Cada encontro como esse foi a chance que a comunidade teve para sugerir alterações em políticas fundamentais para o desenvolvimento do espaço urbano da cidade. Questões como o uso do solo, mobilidade, habitação fazem parte do plano diretor, que deve ser constantemente debatido e revisado pela população quando necessário. A primeira etapa contou com a realização de 40 reuniões dentro do Conselho da Cidade. Agora, nesta etapa, tivemos realização de 9 audiências, com muita participação de cidadãos e ainda com suas manifestações. Uma das questões levantadas nas audiências diz respeito às áreas que são consideradas urbanas pelo plano diretor, mas que as comunidades reivindicam o reconhecimento como área rural. Temos criticado a proposta, votamos inclusive contra várias propostas que estão sendo apresentadas, principalmente a redução de 41% da zona rural de São Luís. A zona rural que você deveria ter investimento na produção, na agricultura, no extrativismo. A região que está lá para o final da cidade olímpica, por exemplo, várias foram as comunidades que cresceram nos últimos 10 anos naquele trecho e cresceram em direção à zona rural. Então essas áreas, na proposta, estão como área urbana, porque é dessa forma que o poder público pode, de repente, tentar empreender alguma política àquelas comunidades. O seu Antônio José, que mora na Vila Cabral Miranda, veio defender o reconhecimento do território em que vive como zona rural. A gente quer que a gente permaneça com a nossa zona rural aqui, porque é onde a gente tem os agricultores da gente, né? A gente tem agricultor. E como é que nós vamos trabalhar se não tiver agricultura, né? Após essa última audiência, todas as propostas que saíram das 9 reuniões realizadas nas últimas 3 semanas serão organizadas para análise e votação no Conselho da Cidade. Nós temos aí um prazo de 2 semanas para poder compilar todas as alterações, fazer uma nova minuta e convocar uma reunião extraordinária do Conselho da Cidade. Uma vez aprovado esse novo texto pelo Concid, esse é o texto que o prefeito pode encaminhar à Câmara Municipal. Os vereadores têm todo um trâmite específico e vão certamente também discutir, fazer as suas audiências públicas, né? O timing do Legislativo tem todo um protocolo próprio. Está estabelecido lá no Estatuto das Cidades, né, a necessidade dessas audiências, mas é importante ver o envolvimento da população discutindo a cidade que nós queremos, a cidade de hoje, a cidade de amanhã, depende inclusive do plano diretor. A gente fala de uma série de questões aí ambientais, estamos vivendo aí infelizmente ainda a repercussão de mais um acidente ambiental seríssimo, né, mais uma situação séria, mais de 100 pessoas morreram na questão lá, na rompimento da barragem lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Todas essas questões envolvem o plano diretor, portanto, veja a seriedade da discussão sobre esse tema, é importante a participação da população na zona urbana, na zona rural. Foram 9 audiências públicas e nós vamos acompanhar agora na Câmara de Vereadores a discussão. E você que está assistindo a gente, cobre do seu vereador também uma postura em relação à participação na discussão sobre o plano diretor, né? A cidadania não termina apenas no momento que eu vou para a eleição, eu vou votar. É importante que você acompanhe o mandato também daquele que o representa lá na Câmara Municipal. A discussão agora, portanto, vai para a Câmara Municipal. É importante, audiências vão ser realizadas, outras audiências públicas, e a participação da população é fundamental nessa discussão. São 7h mais 13. Alunos do curso de formação de oficiais do Maranhão participaram de uma capacitação com procedimentos para salvamento de vítimas de acidentes de trânsito feita pelo Corpo de Bombeiros. As atividades foram realizadas na região central aqui de São Luís. Vamos ver. A atividade fez parte da programação do último dia de curso destinado aos 30 cadetes do 3º ano do CFO. A simulação contou com uma cena de um acidente veicular. Com as instruções teóricas que foram repassadas no decorrer da semana, eles puderam pôr em prática o conhecimento adquirido. Numa operação como essa, a agilidade é fundamental para que as vítimas recebam o quanto antes os primeiros atendimentos. As fases praticamente do salvamento veicular é o gerenciamento de risco, o desencarceramento e a extração e o transporte. Após a extração, é entregue a uma equipe médica, dependendo da situação, um suporte básico e um suporte avançado, para que seja feitos os primeiros atendimentos e seja deslocado para a unidade médica. Após a colisão de 2 veículos, o trabalho consistia em resgatar uma das vítimas que teria ficado presa nas ferragens. Um grande aparato foi deslocado para a simulação, como ambulância, caminhão de combate a incêndios e várias ferramentas, usadas também para cortar latarias de veículos.
Esse é um dos momentos mais importantes da atividade. Aqui os bombeiros estão tentando estabilizar a vítima. A prioridade de todo esse trabalho é preservar a vida humana. Se desenvolve técnicas, atuais para que a estabilização do paciente seja a mais adequada possível para que se estabeleça ali com segurança e preservando sempre em um acidente veicular a região cervical e a coluna dorsal para que não tenha sequelas por conta de um mau atendimento. 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Confira agora o nosso giro de notícias. A Prefeitura de São Luís está convocando sorteados do Residencial Morada do Sol 1 e 2 do Programa Federal Minha Casa Minha Vida para a apresentação dos documentos. São 1.135 pessoas, entre titulares e suplentes contemplados, mas que ainda não compareceram para finalizar o processo cadastral e receber a habitação. O procedimento é executado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. Os sorteados devem comparecer à Central de Atendimento da Habitação, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, 59, bairro São Francisco, até o dia 8 de fevereiro. A convocação é para os contemplados dos grupos de idosos, pessoas com deficiência, moradores de área de risco, mulheres, chefes de família e na categoria público geral. 4 assaltantes foram presos e um morreu no confronto com a polícia durante uma tentativa de assalto à agência do Bradesco na cidade de Chapadinha. Os policiais daquela cidade receberam informação de que homens suspeitos estavam nas proximidades da agência. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, um assaltante foi atingido e morreu. Os criminosos usaram um bloqueador de sinais para deixar todo o sistema de alarme inoperante. O outro homem que dava apoio à quadrilha em um veículo Fiat Siena conseguiu fugir do cerco policial. Com os assaltantes presos, foram apreendidos 2 revólveres calibre 38 e o bloqueador de sinais avaliado em cerca de R$5 mil. Vamos falar de segurança, vem para cá, Silvan Alves, porque além dessa tentativa de assalto no interior do estado, nós temos um assalto que foi executado lá no município de Presidente Sarney, isso, não é? O que está acontecendo lá, Silva? A prefeitura está fazendo pagamento no domingo em dinheiro? Exatamente, dinheiro. É muito estranho isso aí, inclusive a polícia já está investigando. Hoje a Delegacia Regional de Pinheiro abre um inquérito, porque a polícia, apesar de todo o cerco que foi feito, não conseguiu prender, localizar. Foram 2 homens, né? E a prefeitura estava realizando ontem, a polícia não tinha conhecimento, ou pelo menos a polícia na região, de não ter sido informada que havia essa movimentação em valores. Você tem uma ideia, esses assaltantes teriam levado algo em torno de R$100 mil do dinheiro que estava sendo disponibilizado lá. Ontem de manhã, em pleno domingo, a prefeitura funcionando lá com pagamento de diaristas e terceirizados, alguns prestadores de serviços que estavam lá para receber esse dinheiro. Aí, uma operação de alto risco, né? Muito risco. Você sabe que no dia de hoje, até para você transportar valores e movimentar dinheiro, é muito complicado. Você precisa ter todos os cuidados, né? Se cercar de todas as normas de segurança. E parece que não houve essa preocupação com relação a esse que é um dinheiro público, né? Da prefeitura, lá de Presidente Sarney. E aí, por volta de 10 horas da manhã, os 2 homens chegaram ao local, um armado de pistola, o outro armado de revólver, renderam lá o pessoal, pegaram o dinheiro e levaram ainda 2 pessoas como refém. As 2 pessoas foram levadas até um povoado lá, Santa Luzia, e lá nesse povoado elas foram libertadas. Apesar de todas as buscas, né, como já disse, a polícia foi acionada logo depois do assalto, mas infelizmente não conseguiu localizar esses assaltantes. Então há uma série de questionamentos, né, que devem ser feitos aí através dessa investigação que está sendo aberta hoje lá na Delegacia Regional lá de Pinheiro. Silvão, vamos voltar a falar daquele caso envolvendo o motorista de um aplicativo que acabou perdendo a vida aqui no bairro da Liberdade, né? Na sexta-feira houve uma entrevista coletiva, foi divulgado inclusive o vídeo, né, Silvano? Isso, exatamente. Olha, só com a ajuda da população, e foi isso que os delegados da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, que foi um crime que teve muita repercussão, primeiro porque agora mesmo na dinâmica, entendendo-se a dinâmica do crime, não tem dúvida de que o seu Edmilson morreu de graça, o seu Edmilson Azevedo, pai de família, motorista de aplicativo. Foram muitos protestos feitos por causa da morte desse cidadão, então a polícia, olha, a moto seria uma moto idêntica a essa moto aí, que é a moto utilizada pelo homem. Essas são as imagens que foram disponibilizadas pela polícia, porque é só a população para ajudar, não é? Olha lá, a moto passando e esse indivíduo,
né, teria se desentendido com um dos ocupantes do carro, um dos passageiros, né? Essas foram imagens da avenida obtidas aí pela polícia. A investigação tem muito bem feita, só embaçou justamente aí nesse ponto, que é o ponto crucial, que é a prisão desse indivíduo aí, porque um desses elementos, inclusive ele está preso, que é aquele que foi se apresentar como testemunha e tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele teria sinalizado para esse motoqueiro que passou do lado do carro, eles provavelmente já se conheciam, né? Ele sinalizou, fazendo gestos de uma organização criminosa e tal, e aí isso foi o suficiente para que ele sacasse de uma arma e começasse a atirar e as balas atingissem, né, o seu Edmilson, que acabou morrendo de graça. Então os números foram disponibilizados, diz que denúncia, né? As pessoas podem ligar para o 3223-5800, né? Porque vai estar dando uma grande contribuição na elucidação desse caso aí, né? E pelo menos dar uma certa tranquilidade para os motoristas de aplicativo, né? Que clamaram tanto por justiça, e a própria família do seu Edmilson. Obrigado, Silvão. Boa semana para você. Ok, boa semana, Adalberto, boa semana a você e a todos. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20. No próximo bloco nós vamos falar sobre a retomada dos trabalhos, na verdade o início dos trabalhos legislativos em 2019. E mais, no quadro de política, Diogo Trim fala sobre o governador Flávio Dino, diz que política piorou diante dos últimos acontecimentos. São 7 horas e 21 minutos, imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses, imagem da Avenida Beira-Mar, ali próximo ao Centro Histórico, Rampa Campos Melo ao fundo. Imagens ao vivo de São Luís. O Bom Dia volta já já. São 7 horas e 24 minutos, 7h24, não perca a hora, hein? Daqui a pouco vão ser abertos os trabalhos da 19ª legislatura do 5º período legislativo na Câmara de Vereadores de São Luís. Eduardo Ericeira está lá na Câmara de Vereadores, tem mais informações para nós? Eduardo, daqui a pouquinho os trabalhos começam em 2019, eu queria que você falasse, temos aí uma pauta considerável, extensa, inclusive, várias discussões extremamente importantes ainda nesse primeiro semestre, né? Isso mesmo, Adalberto. Voltamos a falar ao vivo aqui do Bom Dia Maranhão, aqui em frente ao prédio da Câmara Municipal de São Luís, no centro histórico da capital, sessão solene de abertura dos trabalhos para o ano de 2019, aqui no Legislativo Municipal, a partir das 10 horas da manhã, pelo menos essa é a previsão. A sessão solene que será aberta pelo novo presidente da casa, o novo presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Osmar Filho, do PDT, que já tomou posse e deve fazer aqui a abertura dessa sessão solene, que deve contar com a presença o Osmar Filho em substituição, comandando agora a presidência em substituição ao vereador Astro Diogum. Essa sessão deve contar com a presença dos 31 vereadores aqui da capital São Luís. Tem duas questões, Adalberto, você falou de uma pauta extensa, tem duas questões aqui fundamentais que devem ser debatidas neste ano de 2019, que é a questão do plano diretor, esse plano que ainda está sendo elaborado, inclusive com a realização de audiências públicas, que vem sendo realizadas, esse plano diretor vem sendo debatido desde o ano de 2017, está na fase de audiências públicas, estão sendo realizadas em vários lugares aqui da capital e ainda acontecem aqui em São Luís. Deve ser elaborado esse plano diretor a partir do que está sendo discutido e também a questão vem aí à tona, com esse mesmo assunto, a questão da votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E também a questão do julgamento da gestão de contas, da gestão de ex-prefeitos aqui de São Luís, serão alguns temas que serão abordados. A gente está aqui, Adalberto, como eu disse, em frente aqui à Câmara Municipal de São Luís, no Centro Histórico da capital. Outros assuntos também devem ser debatidos ainda durante este ano de 2019, alguns temas inclusive polêmicos, como a Escola Sem Partido, que já foi inclusive aprovado, já passou pela Comissão de Educação aqui da casa. Outro projeto que deve ser debatido também, que já vem de muitos anos, foi o primeiro projeto apresentado ainda no início dessa legislatura, em 2017, que trata sobre a questão da regulamentação das operadoras de tecnologia de transporte credenciados que atuam com o transporte individual de passageiros de São Luís. A proposta é criar regras para esses aplicativos, o que é mais conhecido é o Uber, mas também outros aplicativos de transporte, é outro tema que deve ser debatido também aqui da Câmara Municipal de São Luís. Lembrando, a sessão solene hoje, segunda-feira, dia 4 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, abrindo os trabalhos. A gente vai acompanhar e traz mais detalhes ao meio-dia no Na Hora D. Daqui a pouco a gente volta mais uma vez aqui no Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Portanto, o início do trabalho legislativo já. Presidente Osmar Filho assumindo a casa, o presidente mais novo da história da
Câmara Municipal de São Luís, que esse ano, inclusive, completa 400 anos, um número significativo, né? São 7h27. Vamos falar de política agora com o Diogo Coutrin. Vim para cá, Diogo Coutrin, porque hoje teremos o início dos trabalhos legislativos. Eu falava do presidente mais novo da Câmara. Novo na idade, mas as ideias também são novas, pelo menos aquilo que ele apresentou como proposta. Agora é hora de executar. A gente está diante, inclusive, aí de um recadastramento lá na própria Câmara de Vereadores. A expectativa é que se viva um momento importante, diferenciado, enfim, que a Câmara avance nesse contato com a própria população também, não é, John? É isso, Adalberto. Sobretudo porque a Câmara Municipal de São Luís completa neste ano 400 anos e tem toda uma programação aí relacionada às festividades de comemoração dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. E claro, à frente, o vereador Osmar Filho, que é jovem, o presidente mais jovem, já passou pela Câmara Municipal, e ele, claro, já tem em mente aí uma vasta programação. Sobretudo, claro, liderar uma Câmara Municipal que precisa, Adalberto, cada vez mais estar próxima da comunidade, precisa também alterar essa imagem que hoje a população tem dos vereadores e da Câmara Municipal. É necessário aí que os vereadores estejam mais próximos diante da realidade vivida pelos moradores de São Luís, até para que os vereadores possam ser, portanto, legítimos representantes do povo de São Luís. Portanto, aí essa nova legislatura, novos projetos a serem votados, novas propostas, é claro, e a intenção do vereador Osmar Filho, presidente Osmar, no sentido de integrar ainda mais o Parlamento Municipal com a população. É importante lembrar, Adalberto, essa nova legislatura tem uma alteração. O vereador, até então, hoje deputado, já federal eleito e empossado, o Pedro Lucas Fernandes, sai da Câmara Municipal e quem já assume definitivamente, Adalberto, é o Joãozinho Freitas. Portanto, o Joãozinho Freitas, ele será agora vereador definitivo na Câmara Municipal de São Luís, com a saída do Pedro Lucas Fernandes, que passa a ser deputado federal. A gente viu aqui ainda há pouco uma foto do Sérgio Moro. Já a gente vai falar sobre o pacote de segurança que vai ser enviado ao Congresso Nacional para discutir o assunto, mas eu queria agora retomar um assunto que se estendeu de sexta-feira para o sábado, inclusive de manhã, que foi a votação, a eleição da mesa diretora nas duas casas legislativas federais, no caso a Câmara dos Deputados e também lá no Senado Federal, John. Enfim, no Senado a situação foi bastante complicada, muita discussão, enfim, foi uma situação extremamente desgastante, inclusive, para os próprios parlamentares, né? Com certeza, Adalberto. No Senado Federal, ali que era diferente da Câmara Federal, onde Rodrigo Maia se elegeu com margem folgada de votos, mas no Senado foi uma disputa, digamos assim, mais acirrada. Até porque, diante de muita confusão, diante ali de muita dúvida em relação ao processo, até porque uma decisão foi dada pelo Toffoli ainda na madrugada, Adalberto, 13 horas da madrugada, ali quem proibia o voto aberto. Talvez por isso causou essa confusão toda ali no Senado Federal, por conta dessa decisão do Toffoli em relação ali ao Senado Federal. É importante destacar o seguinte, que sai o Renan Calheiros muito pressionado diante da opinião pública, das redes sociais. Um fato interessante, Adalberto, nessa eleição do Senado, é que muitos senadores eles foram pressionados pelas redes sociais, ou seja, o próprio Jorge Cajuru, senador do PSB, ele disse que estava fazendo uma enquete, realizando uma enquete instantânea no Facebook para qual seria seu voto. Então, hoje, uma nova realidade na política, dos políticos, muito atrelado à opinião pública, ou seja, a opinião pública fez a diferença em relação à eleição do Renan Calheiros. Muita gente não queria vocalizar o voto por conta do medo de uma retaliação popular. Ou seja, então, a eleição do Senado aí foi importante. Diante disso, uma nova realidade, apesar do Davi Alcolumbre, que é o novo senador, responder a 2 processos no STF por conta de investigações relacionadas à eleição dele ao Senado. Ou seja, mais é importante que o Renan Calheiros, que é uma velha raposa política do MDB, tenha saído do comando, e quem se fortalece, Adalberto, é o Democratas. Democratas tanto na presidência da Câmara Federal, com Rodrigo Maia, e também no Senado Federal com Davi Alcolumbre, que é do Amapá, e ainda 3 ministérios para o Democratas, ou seja, o partido que se fortalece muito ali com essas últimas eleições nessas casas legislativas e no governo federal.
Pode-se falar de um resultado na Câmara dos Deputados e no Senado também favorável ao governo, John? Favorável. Olha só o que aconteceu. O Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Bolsonaro, ele trabalhou na eleição tanto da Câmara quanto do Senado. Na Câmara, Adalberto, ele foi derrotado, mas no Senado ele obteve uma vitória com o Davi. O Davi Alcolumbre foi uma invenção do próprio Onyx Lorenzoni, aí o ministro do Bolsonaro, ele trabalhou, ele articulou a candidatura do Davi. Portanto, o Davi obtém essa vitória expressiva ali no Senado. Ele que era do baixo clero, Adalberto, ninguém conhecia muito o Davi, ele do baixo clero, mas ele, segundo informações em Brasília, ele tem um bom relacionamento com os senadores, ou seja, todo mundo ali se dá muito bem com ele, gosta dele, e isso fez com que ele obtivesse essa vantagem. Então, o que acontece agora? Eleição da Câmara e do Senado definidos. Agora são as votações de interesse do governo, principalmente a votação da reforma da Previdência. O próprio Rodrigo Maia disse, o governo Bolsonaro ainda não tem na Câmara Federal os 308 votos necessários, ou seja, vai ter que trabalhar, Adalberto, o governo Bolsonaro já vai instalar, então, um comitê desse diálogo permanente com os deputados e também já tem toda uma dinâmica na mídia de divulgação da reforma da Previdência, sobretudo de eliminação dos privilégios, ou seja, a pauta em questão, como o governo fará agora para que tenha maioria tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Nós temos um maranhense participando da mesa diretora, mais uma vez, da Câmara dos Deputados, né? O André Fufuca. O André Fufuca, ele foi indicado pelo seu partido, Adalberto, o PP, para a 4ª secretaria ali da mesa diretora, que tem o Rodrigo Maia, ou seja, o maranhense ali, mais uma vez, na mesa diretora. Nós lembramos, Adalberto, do próprio Valdir Maranhão, que também fez parte daquela mesa diretora, chegou até a assumir a Câmara Federal. Então, é mais um maranhense aí nesse posto destacado ali do PP, indicado pelo PP na mesa diretora. Nós temos o governador Flávio Dino se manifestou sobre esses últimos acontecimentos na política, não é, John? Se manifestou. Ele, o que acontece? O governador Flávio Dino avalia nesse momento, ele faz uma análise de que a política piorou diante do que vem acontecendo hoje no país. Ele avalia que não há uma mudança ainda efetiva em relação à política do Brasil. Claro, acho que tendo em vista, ele avaliou, ele analisou, ele vislumbrou aí os últimos acontecimentos relacionados à eleição do Senado e da Câmara, ou seja, principalmente do Senado, onde nós pudemos ver, Adalberto, ali toda aquela cena vexatória no Senado Federal, aquele problema de votação, ainda voltando para a cédula, aquela confusão toda, ou seja, teve todo esse problema e o governador Flávio Dino avalia isso. Falando em governador Flávio Dino, Adalberto, nós temos algumas mudanças, possibilidades de mudanças programadas para esses próximos dias de fevereiro. O próprio Flávio disse o seguinte, delimitado o cenário nacional, ou seja, tanto a eleição na Câmara quanto no Senado, e também delimitado os ministérios do governo Bolsonaro, o que acontece agora? O governador deve fazer as alterações no seu governo, ele prometeu para fevereiro. O que há em jogo no momento? A possibilidade do deputado federal Rubens Pereira Júnior, o deputado Rubens Pereira Júnior é do PCdoB, o mesmo partido do Flávio. Ele pode assumir uma secretaria, Adalberto. Há em questão a possibilidade dele assumir aí a SECID, a Secretaria das Cidades. Mas o que nos bastidores se comenta? Que o Rubens Júnior teria pedido aí a incorporação da Agência Metropolitana, que era o cargo do Pedro Lucas Fernandes, que é deputado federal, e também da MOB, ou seja, uma super pasta, uma super estrutura que seria comandada aí pelo Rubens Júnior, além da SECI, Secretaria das Cidades, mais a Agência Metropolitana e mais a MOB. Não se sabe se isso vai acontecer, até porque há outros partidos também querendo disputar esse naco do governo estadual. Bom, pode haver a possibilidade do Rubens Júnior assumir, e quem assume na Câmara é o Gastão Vieira. O Gastão Vieira, então, com isso, pode retornar à Câmara Federal, aí diante essa tese do Rubens Júnior ser secretário ali das cidades, a SECID mais a Agência Metropolitana. Por outro lado, a SEDES era a Secretaria do Neto Evangelista. A SEDES deve, então, ser disputada pelo Democratas ou pelo PR, ou seja, Democratas ou PR disputam o controle dessa secretaria, que é uma secretaria importante que vinha sendo ocupada aí
pelo Neto Evangelista. O governador Flávio Dino, portanto, deve anunciar essas alterações já nesse início de fevereiro. John Coutrin, agora sim a gente vai falar sobre o ministro Sérgio Moro, porque a proposta, inclusive, que deve ser levada para o Congresso Nacional é de mudanças no conceito, por exemplo, de organizações criminosas, a alteração, por exemplo, de 14 leis, quer dizer, são alterações significativas propostas aí pelo ministro Moro? É isso, esse pacote aí, essa lei anticrime que deve ser anunciada pelo Moro hoje, daqui a pouquinho, hoje segunda-feira, numa reunião com governadores e secretários de segurança de todo o país. O que o Moro quer? Ele quer endurecer mais as leis no país, ou seja, o que acontece? Por exemplo, criminalização do Caixa 2, isso é o primeiro ponto. Endurecer a lei contra o crime organizado. Ele também vai vai querer também penas mais duras ao crime organizado, de combate ao crime organizado. Outro detalhe dessas leis aí que vão ser alteradas pelo Moro, ou seja, nesse pacote, é a questão do homicídio. Ele quer que a pena de homicídio seja cumprida logo, Adalberto, ou seja, que seja executada de imediato. Ou seja, uma série de alterações aí que o ministro Sérgio Moro quer para que as leis possam ser cumpridas nesse país e possam ter um rigor ainda maior. Então, por isso, hoje, ele já faz esse anúncio dessas alterações desse pacote para governadores e para para secretários de segurança de todos os estados brasileiros. Obrigado, John. Boa semana para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Tá aí o nosso John Coutrin falando de política. Agora nós vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, chega ao fim o impasse sobre a realização do Imperafolia, o carnaval fora de época aqui em Imperatriz. Agora, o evento vai ser realizado não mais na Avenida Pedro Neiva de Santana, mas sim no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva, nos dias 16 e 17 deste mês. A coletiva aconteceu na sede da Agensul, Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense. Foram apresentadas novidades à imprensa local sobre a realização do carnaval fora de época. Com relação à questão da mudança, é por conta do tempo hábil e a gente prontamente, atendendo a recomendação do Dr. Jadilson, encontrei o Parque de Exposição, que era o que mais próximo. Outra informação repassada durante a coletiva é que o Imperafolia vai movimentar os setores econômicos e atender toda a região. E o Imperafolia vai ser feito sim na exposição, aberto os 2 dias de graça. Para quem quiser ir de graça, vai ter toda uma satisfação, vai ter todo o evento, todo levado para o Mais Renda. Por exemplo, nós vamos levar quase 20 barracas do Mais Renda, carrinhos, melhor dizendo, do Mais Renda, para atender toda a população. Marcada para hoje a reintegração de posse de um terreno no Parque das Palmeiras, aqui em Imperatriz. A propriedade da área está sendo questionada na Justiça. As famílias que moram no local garantem que são legítimas donas dos imóveis construídos. Depois que um grupo de moradores entrou com um recurso, alegando que os terrenos onde construíram suas casas estão dentro da área reclamada no processo, mas que eles não foram informados judicialmente sobre a decisão. É o caso de seu João, que comprou um terreno há 20 anos. Aí fica difícil para nós não tem como se defender. Tudo que eu tenho é essa casa e daí eu vou para onde? Vou morar onde? José Francisco questiona como vai ficar a situação dele, que em 2013 recebeu das mãos do secretário de regularização fundiária na época e do prefeito Sebastião Madeira o título definitivo da área de 12/17. Aí hoje como é que você registra um filho e amanhã você não é mais pai dele mais? Já tomaram de conta a lei contra a lei. Que negócio é esse? Os moradores receberam a visita dos técnicos da Secretaria de Regularização Fundiária para fazer o trabalho de medição. As famílias fizeram questão de acompanhar todo o processo passo a passo, ou melhor, metro a metro. A família que reclama os terrenos diz que entrou com a ação na Justiça em 2008, o ano que a Janileia comprou a área de 7,40 por 29, onde mora até hoje com a família de 5 pessoas. O que vai acontecer com a gente? A gente vai ter que sair, a gente não foi julgado, a gente não foi anunciado, nós não estamos nesse processo. A situação dos moradores do Parque das Palmeiras sensibiliza até os vizinhos que moram em outras ruas. Fiquei preso com essa questão, porque se fosse outra pessoa, quando ela viu fazendo nas casas, ela tinha vindo. Sumiu no mundo.
Viu? Agora que apareceu, depois tá feito rua, tá feito estrada, isso aqui é um lar. Tudo é pai de família, tudo é sofredor. É isso, Adalberto. A gente volta com você desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana a todos aí, Imperatriz também. No próximo bloco, o Moto Clube empatou jogando em Alagoas e o Sampaio perdeu de goleada pela Copa do Nordeste em São Luís. E mais, você vai ver como foi o primeiro dia do bloco da imprensa no pré-carnaval. São 7h43. Vamos imagens ao vivo nesse momento. Uma chuva começa a cair aqui no centro histórico da cidade, portanto tempo nublado, mas já com chuva no centro da capital dos maranhenses. Nós voltamos já já. Um bom começo de semana para você, são 7h46. Você está aqui na TV Difusora, estamos com Bom Dia Maranhão no ar e olha, eleitores de 3 municípios maranhenses realizam esse mês a revisão biométrica obrigatória. As informações ao vivo com Eduardo Ericeira, de volta aqui no Bom Dia. Essa biometria começa esse mês ainda, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, isso mesmo, esses detalhes aí foram graças a uma reunião que aconteceu na semana passada no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 3 municípios, como você disse, começa essa revisão biométrica aqui no estado do Maranhão. São eles Campestre do Maranhão, Itinga do Maranhão e também Governador Edson Lobão. Essa revisão biométrica que pretende atingir todo o estado. A gente lembra que em todo o Maranhão são ao todo 4.550.385 eleitores. Só nessa fase, o objetivo, pelo menos para este ano, é cadastrar mais 653.507 eleitores em 62 cidades maranhenses. A gente lembra que a grande maioria já passou por esse processo de revisão, recadastramento biométrico feito pela Justiça Eleitoral. Mais de 76% dos eleitores aqui do estado do Maranhão já votam por esse método biométrico. A partir desses mais de 653 mil eleitores que vão passar por esse processo de revisão eleitoral, vai se chegar a 91% do eleitorado maranhense, quer dizer, quase totalidade do estado do Maranhão, dentro desse processo entre os anos de 2019 e 2020, quer dizer que para a próxima eleição, daqui a 2 anos, grande parte da população maranhense, dos eleitores maranhenses já vão estar votando, aí já vai estar votando por meio do método biométrico. A meta do TRE para esse ciclo, como eu disse, é mais de 653 mil pessoas e os preparativos para o início da revisão, como eu disse, foram também aí graças a uma reunião que aconteceu na semana passada, inclusive presidida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib. A gente volta com você, Adalberto, desejando mais uma vez uma ótima semana a todos. Ô Eduardo, você está protegido aí, ainda bem, mas a chuva apertou agora aí no centro. Dá para mostrar um pouquinho aí do centro histórico? A chuva apertou agora nesses últimos minutos, né? Pois é, inclusive o nosso repórter cinematográfico já estava ouvindo também você falar, Adalberto, dessa chuva. Você mostrou na passagem de bloco. E quando você mostrou, Adalberto, não estava tão forte. Agora realmente apertou, como você disse. Chuva bem forte aqui na região central da cidade. E a gente que está aqui do lado de fora, Adalberto, você está no estúdio, mas a gente está aqui do lado de fora, a gente percebe aqui, olhando para o alto, para cima, que está completamente coberto, viu? Muitas nuvens, completamente fechado o tempo, nuvens escuras por todo o céu, pelo menos aqui aparentemente a gente está olhando. Então chovendo boa parte, amanheceu chovendo em boa parte na manhã desta segunda-feira, início de semana com muita chuva aqui na capital São Luís. Não só na região central, mas certamente está chovendo em muitas partes da cidade pelo tempo fechado. Obrigado, Eduardo. Forte, viu, Adalberto? Tá aí o nosso Eduardo mostrando imagens ao vivo aqui da capital, muita chuva nessa manhã, 7h49. A gente agora muda de assunto. Vamos falar de esporte? Laércio Júnior, vamos falar de esporte porque notícia não falta não, hein? Tivemos Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, treinador que entregou o cargo, enfim, vamos começar por qual assunto? Treinador que entregou e a direção aceitou, mas esse assunto para daqui a pouco aqui no Bom Dia. Vamos começar falando da Copa do Nordeste porque tem outro treinador que já balança, essa que é a grande verdade. Sampaio Corrêa voltou a ser derrotado e não é porque foi derrotado, o CSA é um time de Série A de brasileiro, é a forma como foi derrotado. Confira agora os melhores momentos de mais uma dolorida derrota da Bolívia querida na disputa da Copa do Nordeste. É bom lembrar que o Sampaio é o atual campeão. Sampaio em busca da reabilitação. CSA hoje um time de Série A do brasileiro. A primeira boa chance do Sampaio é com o estreante Medina e com Maxwell Samurai.
Ainda no começo do jogo, o zagueiro Paulo Sérgio, que voltava de contusão, sai machucado para a entrada de Wanderson. A defesa volta a errar na saída de bola e Regis é lançado. Ele entra livre e encobre o goleiro Rodrigo, marcando um golaço para o CSA. 1-0 no Castelão. O Sampaio segue errando muito e no segundo tempo comete mais um erro fatal. Outra saída de bola errada e o CSA é preciso. Patrick Fabiano só tem o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 2-0 CSA. Pouco tempo depois o Sampaio quase marca com Samurai. Ele acerta a trave. O tricolor ainda tenta pressionar, mas nem a entrada de Edgar resolve. E o pior ainda acontece. O zagueiro Moisés volta a ser expulso por reclamação. E o CSA ainda chega ao terceiro. Outro contra-ataque preciso. E novo gol de Patrick Fabiano. 3-0 CSA. Mais uma dolorida derrota do Sampaio na Copa do Nordeste. O adversário não cria, a gente não deixa. A gente está chegando, tinha mais finalizações que ele no primeiro tempo. Infelizmente erramos ali e tomamos o primeiro gol. E o segundo gol foi outro lance bem parecido, né? A gente mais uma vez erra uma saída de bola e proporciona o segundo gol para o adversário. E logo depois também tem a expulsão do Moisés, também aí fica mais difícil. A equipe não encaixou ainda, né? É um resultado dentro de casa, lógico, é uma equipe de Série A, mas a gente, quantas e quantas vezes vieram vários times aqui, passaram mal e a gente não pode deixar isso acontecer, mas a gente vai trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar para voltar novamente e quem sabe aí sair dessa situação. Não encaixou mesmo, né? Problemas graves na defesa. O Sampaio levou 10 gols em 3 partidas na Copa do Nordeste. A defesa que era algo muito bom no ano passado. O Sampaio foi campeão ganhando de 1-0 aqui, empatando 0-0 fora. Não tem como você permanecer dessa forma. Algo tem que mudar. Será que vou esperar o clássico para mudar? É difícil. Do jeito que está aí, o Moto tem totais condições e é amplo favorito para vencer o time do Sampaio na próxima rodada, tanto do Maranhense quanto da Copa do Nordeste. Papão que foi a Alagoas e voltou de lá com o resultado, fez 1-0, né? Depois 2-1, estava na frente também, acabou no final cedendo o empate. O resultado foi ruim, não. E aumenta mais ainda a responsabilidade do Sampaio, porque o Moto teve o mesmo tempo de trabalho e preparação que o Sampaio e já tem cara de time, jeito de time e vem apresentando um belo futebol no Campeonato Estadual e segue invicto na Copa do Nordeste. Não venceu, mas também ainda não perdeu. O Moto sai na frente logo no começo do jogo, nesse belo chute de Márcio Diogo. Repare que ele domina a bola, observa bem a marcação, faz boa jogada, ginga de corpo e bate no canto. 1-0 Papão. O segundo gol do Moto quase vem com o Juninho Arcanjo. No primeiro tempo o CRB leva pouco perigo. E o empate do time alagoano só vem no início da etapa final com Vitor Rangel. 1-1 no Rei Pelé. Mas o time alagoano não tem muito tempo para comemorar não. O Moto consegue ficar à frente do placar. Léo Paraíba cobra escanteio. Lucas Dias aparece bem para colocar o Moto de novo na frente. 2-1, gol do zagueirão do Papão. O CRB chega ao empate aos 30 minutos da etapa final. Zé Carlos, ele aproveita o cruzamento da esquerda e dá números finais à partida. Fim de jogo no Rei Pelé, 2-2. A vitória do Moto esteve muito próxima, mas ficou adiada. O Papão chega ao terceiro empate seguido na Copa do Nordeste e agora aguarda o Sampaio Corrêa na próxima rodada. Então vamos ver os outros gols da Copa do Nordeste. Em Recife é de Jô o gol da vitória do Santa Cruz sobre o ABC por 1-0 na Arena Pernambuco, primeira do Santa na competição. Em João Pessoa, Paulo René marca o gol da vitória do Botafogo da Paraíba em cima do Fortaleza de Rogério Ceni, carimbando o campeão da Série B. Final 1-0 para o Bota do Nordeste. No interior de Pernambuco, Miller abre o placar para o Salgueiro. O gol de empate do Náutico é de Wallace Pernambucano, final 1-1. Em Salvador, o Bahia sai na frente no Bavi para mais de 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Gilberto, o artilheiro do ano, abre o placar para o tricolor. É o 6º gol de Gilberto na temporada. O empate do Vitória vem com Matheus Rocha. Final 1-1 no Clássico Baiano. Em Sergipe, deu confiança no clássico. Gol de Júnior Timbó, aos 39 minutos do segundo tempo. Final, Confiança 1, Sergipe 0. Pelo Campeonato Maranhense, o São José venceu e derrubou o técnico do Maranhão. O primeiro gol do jogo é de Cléo na cobrança de falta, que o goleiro Silva do Maranhão Atlético Clube acaba aceitando. 1-0 São José de Ribamar.
O empate do Maranhão também vem em forma de golaço e é de Matheus Rubens. Falta cobrada no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Joanderson. 1-1. No segundo tempo, o Maranhão tentou pressionar, mas no contra-ataque o São José conseguiu ficar à frente do marcador mais uma vez. Rony é preciso, oportunista, para colocar o time do São José na frente. 2-1. Não dá tempo nem de comemorar. Marciano é lançado, chuta forte. Com a bola escorregadia, campo molhado também, o goleiro Joanderson não consegue segurar e a bola morre no fundo do gol. É o segundo do Maranhão Atlético Clube, 2-2. Tudo se encaminhava para o empate em Rosário. As duas equipes até tentaram marcar o terceiro gol. Só que no fim do jogo, já nos acréscimos, vem este lance. Dividida do goleiro Silva do Maranhão Atlético Clube com o atacante Jô do São José de Ribamar. A princípio uma jogada normal. Repare que o goleiro do MAC toca na bola. Só que para o árbitro da partida, pênalti. E o Vilar acabou marcando o pênalti em favor do time do São José. Muita reclamação dos jogadores do Maranhão. Mas o Rony não tinha nada a ver com isso. O artilheiro arrumou a bola com muito carinho e bateu de forma perfeita. Muita categoria do Rony para marcar o gol da primeira vitória do São José no Campeonato Maranhense. Final, São José 3, Maranhão Atlético Clube 2. A gente trabalha e pegamos 2 gols, 3 gols aí de muito vacilo, né? Mas vou dizer novamente, a arbitragem muito fraca. A gente tem que falar assim. Pois é, e o Marcinho, que também teve um desempenho não muito bom no Maranhão, depois do jogo acabou entrando em acordo com a diretoria e não é mais técnico do Maranhão Atlético. Valeu, Laércio. Um abraço, Adalberto. Olha, vamos mudar de assunto agora. O pré-carnaval tomou conta das ruas em mais um final de semana de muita animação. E no sábado, os profissionais da comunicação viraram pauta. Carnaval para essa turma é notícia todo ano. Mas por alguns dias é a imprensa que coloca o bloco na rua. E os comunicadores viram foliões. É assim há mais de 2 décadas no pré-carnaval de São Luís. E nem a chuva é capaz de atrapalhar a brincadeira que reuniu muita gente na Praça do Catraieiro no último final de semana. O bloco tem 32 anos, 10 anos aqui nesse centro, né? E a gente começou pequeno, começou a crescer, porque ele quer botar na cabeça das pessoas a ideia de festejar com as cores e não degradar, brigar, vamos pra paz e cair na folia. O tema do bloco nesse ano é Vamos Colorir. A pintura, porque a ideia do bloco é vamos colorir. Não interessa se é azul, se é rosa, é colorir todas as cores. E o carnaval entendendo que é uma grande festa e entendemos também que colorir a vida é acima de tudo. A brincadeira ganhou as camisas e o cabelo dos foliões. Com chuva ou sem chuva, com lua, sem lua, vale a pena vir brincar o Carnaval do Maranhão. Carnaval é isso, é irreverência, é festa. E vamos curtir que o samba tá bonito. A gente deu a brincadeira de trazer spray de cabelo para poder ficar pintando tanta roupa como o cabelo da galera, entendeu? Se pintar, na verdade. Esse foi apenas o primeiro final de semana do Bloco da Imprensa. Serão mais 2 encontros até o tradicional baile. Até lá, haja notícia para contar no dia seguinte, hein? Só que essas ninguém vai ler no jornal ou ver na TV. O Eduardo Ericeira caindo na folia, você viu o bloco animado, né? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal MA10. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá, imagens de São Luís, muita chuva no centro histórico da capital. É assim que a gente encerra o Bom Dia dessa segunda. Até amanhã.